Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, faço parte do time de marketing da Serasa Experian e hoje eu tô aqui com o Ulisses Rodrigues, que é CEO da TW Capital. Hoje a gente vai bater um papo sobre o Limpa Nome, o produto de recuperação da Serasa Experian. Ulisses, se apresenta, fica à vontade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A TW Capital é uma compradora de carteiras vencidas. A nossa especialidade é em dívidas de pessoas físicas não ajuizadas, e o veículo que a gente utiliza é o FIDIC Valor Max. Maravilha. E conta pra gente desse relacionamento entre a TW e a Serasa. Vocês estão aqui há muito tempo? De onde veio essa parceria? Eu já fui CEO de outras empresas, então meu relacionamento com o Serasa já vai para mais de 20 anos. A TW, junto com o Valor Max, está aqui há pouco mais de 2 anos. Nós somos um dos compradores mais novos de carteiras no país, mas o nosso histórico com o Serasa é de longa data, uma parceria muito próxima e muito próspera. Por isso que eu quero continuar prosperando com esse relacionamento. Fico muito feliz. E você comentou que você está aqui há 2 anos e pouquinho. Como que era antes da Serasa e o Limpa Nome dentro da tua operação? Puxa, eram dois mundos absolutamente diferentes, porque todo esse ambiente do digital ainda não existia, então a mentalidade do brasileiro era totalmente analógico e era o boleto e vou no banco, ou ainda que pagasse o boleto no banco, mas esse relacionamento no digital não existia. Então, o Limpa Nome é um divisor de águas para nós, principalmente que compramos carteiras, que é antes e depois do Limpa Nome. Então, o Limpa Nome trouxe uma credibilidade, uma capilaridade para o setor que é fantástico. Então isso transformou o nosso negócio. Os devedores hoje, na maioria das vezes, se sentem mais confortáveis em fechar um acordo nas mesmas condições no Serasa do que fechar conosco, porque obviamente um ambiente que é bastante conhecido e de confiança para os devedores. Então são dois mundos completamente diferentes. A representatividade do caixa hoje no nosso setor é enorme, do caixa que vem do Serasa. Então, de fato, é quase impossível descrever, porque são dois mundos completamente diferentes. A gente fica muito feliz com essa confiança. Quando você traz esse relacionamento do público com pagar as dívidas, considerando a confiança com o Serasa, é para isso que a gente trabalha todos os dias. Legal. Então, eu fico bem feliz com o feedback. Ulisses, você trouxe em relação à representatividade, né? Traz um pouquinho dos números pra gente, como que tá essa recuperação hoje, se tem algum destaque que você queira trazer? Claro. Então, enfim, nesses dois mundos diferentes, obviamente a representatividade era zero. Hoje, no nosso negócio, ela oscila entre 35% e 40% do total do caixa. Esse é um número muito expressivo para a gente, por isso que o modelo do Limpa Nome é tão transformador e tão significativo. No nosso caso, ainda nós estamos no ramp-up da curva, é provável que esse número de 35, 45 chegue a 50, 55. Eu ponho um range porque ele é muito volátil, né? Então ele oscila dependendo das campanhas que o Serasa faz, dependendo das campanhas que nós fazemos. Mas para a gente é crucial que essa representatividade se mantenha, porque a gente tem quase que uma necessidade de que esse relacionamento prospere e que ele continue atingindo mais e mais devedores. Porque tem muitos devedores que não nos encontram, não conseguem falar conosco, mas conseguem falar conosco através do Limpa Nome, e através do Limpa Nome eles fazem um acordo, e é um devedor que nós talvez ao longo da vida dessa carteira nós nunca o encontraríamos e nunca faríamos um acordo com ele. Então, nesse caso, o Limpa Nome tem uma participação estratégica. Legal. Explica melhor para o público o que são essas campanhas. Sim, nós pegamos caronas no veículo do Serasa, que são os 2 feirões que acontecem no ano, mas independente, que são os maiores eventos de cobrança do país, onde aglomera muita gente e as pessoas acabam meio que esperando esses momentos para tentarem resolver as suas dívidas. E fora isso, nos intervalos, nós também fazemos campanhas convidando as pessoas a entrarem no Limpa Nome, consultarem suas dívidas, verem as ofertas e fazerem acordos. Então é um veículo super ativo na nossa vida, né? Então é quase que uma parte integrante do nosso negócio. Vamos falar sobre descontos, né? Eu vi que olhando o cenário do começo desse ano até agora, a gente está em agosto, né? Tem uma mudança de estratégia em relação à volumetria de desconto que você dá. Isso dentro da plataforma Limpa Nome está sob teu controle, né? Tá. Conta mais para o público como que vocês tratam essa parte. Tá bom. O desconto é sempre uma parte super sensível das negociações, talvez a parte mais sensível.
E é sempre muito difícil arbitrar qual é o desconto mais adequado para uma população inteira ou para nichos dessa população. Então a gente acaba fazendo vários testes, inclusive aqui no Limpanome, ou testes que nós sugerimos, ou mudanças que o pessoal do Limpanome sugere para a gente, até achar qual é o desconto. Então, sempre que a gente compra uma carteira nova, os descontos são um pouco mais controlados, porque a gente não quer exagerar no desconto e eventualmente perder dinheiro. Então, mas o desconto é o principal viés das campanhas. Primeiro o desconto e depois o parcelamento. Então, a gente foi aumentando bastante os descontos ao longo desse ano, na medida em que a resposta da performance foi vindo. Quando a performance ela estabiliza, a gente estabiliza os descontos e testa novamente até achar o novo ponto de mudança. Então, como eu falei, ora são descontos que nós sugerimos, ora são descontos que o próprio Limpanome, com base na sua experiência, sugere para a gente ajustar. E esse ajuste dentro da plataforma, hoje em dia, a operação consegue trabalhar isso de forma autônoma? É simples de usar? Totalmente autônomo. No início a gente aprendeu, mas hoje a gente pode modificar todos os dias se a gente quiser, sem a necessidade de interagir ou pedir ajuda para a equipe do Limpanome. Então a gente é totalmente autônomo com relação a isso, a gente muda a hora que a gente quiser e é super rápido. Que coisa boa. E pensando no fluxo então da recuperação, né? Vocês têm ali uma nova carteira, por exemplo, sobem lá na plataforma, de fato coloca qual o desconto que faz sentido, né? Vocês fazem essa mudança e aí, a partir daí? O cliente ele pode fechar aquele acordo ou não, ele pode pagar aquele acordo ou não, né? E a gente viu um crescimento grande do começo do ano até hoje também dessas estatísticas. Fala um pouquinho dessa evolução ao longo do tempo e a que você atribui isso? A plataforma do Limpanome está totalmente integrada com o nosso CRM. Então, na medida que a gente compra uma carteira, a gente coloca nos diferentes canais, inclusive os canais tradicionais com empresas de cobrança, mas também ao mesmo tempo coloca aqui no Serasa. Então, esse o Serasa faz parte do nosso ecossistema, né, como de qualquer outra compradora de carteiras, onde não há distinção. Então, o devedor ele vai encontrar situações similares em qualquer um dos canais que ele acessar. Como o Serasa tem muita capilaridade e muita visibilidade, então uma quantidade maior de devedores acessa numa velocidade muito maior o Serasa Limpanome e daí vem essa representatividade do caixa. Então, o tempo para o nosso negócio é fundamental. Então, na medida em que eu tenho um certo volume de caixa que eu recupero em 6 meses, ela tem uma representatividade no tempo, em termos de retorno. Se eu acesso esse mesmo caixa em 1 ano, eu tenho um retorno menor. Então, o Serasa acaba fazendo parte do nosso ecossistema, trazendo esses dois benefícios. Eu tenho um acesso a uma quantidade maior de devedores num espaço de tempo menor, que é muito importante. Melhor dos dois mundos, melhor dos dois mundos, exatamente. Legal. Ulisses, vamos falar de número? Quais indicadores de performance vocês acompanham no Limpanome hoje? O que vocês medem? A gente mede muito o volume de negócios. Então, essencialmente, o volume de negócios fechados, volume de negócios pagos e também o ticket. Então, o que a gente mediu do início do ano até agora foi um incremento de 240% nos acordos fechados, 600% nos acordos pagos e 160% no ticket. Então, são números impressionantes. E a gente ainda está no ramp-up? O que ainda falta? Eu acho que, assim, o limite a gente vai descobrir qual é, a gente não sabe ainda, mas tem muitas variáveis que interferem nisso, muitas delas a gente já falou aqui. Então, eu acho que a gente não está próximo do limite, não. Acho que tem mais coisas para subir aí. Tem muito para conquistar e muito sucesso ainda pela frente. E assim é performance, né? Não tem limite. Exatamente. Pensando nesse momento de promoção, né, de marketing mesmo, o Feirão Limpanome está chegando, né, a gente vai ver uma nova edição, mas queria entender o impacto do feirão para vocês, né, o valor que vocês atribuem a esse momento e o quanto isso ajuda a tua empresa a renegociar mais. O segundo feirão para a gente é muito mais importante. Né? Então, tradicionalmente no Brasil, em quase todos os setores, o segundo semestre gera um volume de negócios maior do que o primeiro semestre. No nosso caso, como a maioria dos nossos servidores eles são pessoas físicas, a proximidade com o final do ano, quer seja porque tem as campanhas tradicionais em que a economia circula mais dinheiro, ou quer seja porque vem o 13º e férias, ele já seria mais importante. Então, o segundo feirão, ele entra no momento que assim, ele exponencializa o capital que se gera ali. Então, a nossa expectativa sempre com o segundo feirão
em razão do potencial do feirão, mais essa sincronia com o final do ano, é de que ele seja bem mais representativo do que do início do ano. Do início do ano ele já foi bom, mas o do final do ano, eu acho que ele pode ser até 50% melhor que o primeiro. E você vê uma diferença na taxa de renegociação dos outros meses com os meses do feirão? Você diz em termos de desconto ou de volume de negócios? Volume de negócio. Sim. O volume de negócios no final do ano, ele é, como eu disse, substancialmente maior. Se a gente eliminar o Serasa Limpa Nome da equação, ele já seria um pouco maior. Com o feirão, ele chega a ser 3, 4 vezes maior do que seria se não existisse o feirão. Por isso que eu reforço que o Limpa Nome ele faz parte do nosso ecossistema. A gente quase não enxerga o Serasa como uma empresa terceira, porque ele está integrado, inclusive, de fato, integração de sistemas, faz parte do nosso ecossistema. Então, qualquer mudança que a gente faça no nosso CRM, ele já reflete imediatamente aqui. Então, para a gente, o Limpa Nome, assim, como eu disse, é transformador. Um parceiro integrado ali, demais, né? Legal. Mas nem tudo são flores, né, Ulisses? O que tem para melhorar ainda? Puxa a nossa orelha. Eu acho que sempre tem para melhorar. Assim, eu acho que existem informações importantes, ou seja, existem várias coisas que acontecem e que são capturadas pela parte de analytics do Serasa em relação ao padrão de comportamento dos nossos devedores, né? E esses dados são fundamentais e super sensíveis para que a gente calibre melhor as nossas estratégias. Então, a gente não tem muito acesso a esses dados. Seria importante que a gente pudesse ter acesso a esses dados para, em conjunto, a gente fazer calibragens da nossa estratégia que beneficiem ambos os lados. Um outro aspecto, por exemplo, a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de devedores que navegam no Limpa Nome, mas que não fecham negócios, né? Nós não sabemos quem são esses devedores, nem quais são os perfis desses devedores, e nem tampouco por que eles não fecharam negócio. Então, e essa é certamente a maior parte. Infelizmente, a menor parte é que fecham acordos. E aí depois é uma outra parte um pouco menor que paga o acordo. Então, essa população aqui, ela já é uma população com uma propensão de pagar mais elevada. Porque alguém sequer entrou na página do Limpa Nome. Essa população que é bem grande, ela entrou, teve curiosidade, consultou, então dali já tem uma propensão bem mais alta a pagar, e a gente não tem acesso, por exemplo, a esse tipo de informação. É acompanhar o funil da recuperação ali com mais afinco. O funil, exato. Ah, ótimo. Então acho que os dois comentários mais importantes. Excelente. A gente estava comentando nos bastidores aqui, pessoal, do nosso programa de inovação conjunta, que é o Inova Junto, né, de cocriação. Então já fica o convite para o próximo, Convite e a aceito. gente já está anotado lá no nosso caderninho essas melhorias, em breve a gente conversa. Convite aceito. Ulisses, conta um pouco mais da tua empresa, como as pessoas conseguem encontrar vocês. Nós estamos presentes em todas as mídias, seja Instagram, LinkedIn, enfim, as mídias tradicionais. Nós estamos presentes em todos os principais vendedores de carteiras do país. Nós veiculamos a nossa marca tanto para os devedores também, que podem nos encontrar através do nosso site. Tem informações nossas aqui no próprio Serasa. Então a gente tem bastante visibilidade no mercado como um todo. Então, somos bem fáceis de ser encontrados. Maravilha. Então, Ulisses, para encerrar, eu queria deixar um agradecimento muito especial pelo teu tempo de estar aqui hoje, falando com o pessoal que ainda não conhece Limpa Nome, ou que já conhece, mas precisa lembrar como é que funciona. E para quem quer conhecer mais do produto, acessa o nosso site, o link vai estar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, aproveita esse momento do feirão. Agora é a hora de renegociar, né? Muito mais do que os outros meses do ano. E nosso time está à disposição para tirar qualquer dúvida também. Muito obrigada!